Fala, gurizada, beleza? Vamos lá, porque eu quero fazer uma análise a respeito do técnico Wagner Mancini, pela sorte que ele está tendo, até analisando a questão do própria vitória do Grêmio sobre o Guarani de Bagé por 2-0. O jogo foi horrível. Eu até fiz uma live e ela está disponível no canal, você pode assistir depois, não foi tão longa, foi 1 hora e pouquinho. Eu fiz uma análise do jogo dentro dessa live, né? A gente passamos a entrevista coletiva, onde o Wagner Mancini fala a respeito de que as coisas não aconteceram como ele queria, que o Grêmio não jogou como ele tinha planejado, que ele ia chegar no vestiário e ia dar uma bronca, né? Que no caso, no próximo dia, que seria na segunda-feira, ele ia dar uma bronca nos jogadores por não terem feito o que ele tinha proposto nos treinos. E aí eu digo que o Wagner Mancini tem sorte, porque eu já fiz um vídeo anterior elogiando exatamente o próprio presidente Romildo Bolzan, né? Parece que está tendo um conflito entre o presidente Romildo Bolzan e seu conselho administrativo com o departamento de futebol e comissão técnica. Ah, mas como assim? Eles não estão falando a mesma língua? Não, não, porque a gente sabe que o Grêmio precisa de reforços pontuais. O presidente Romildo disse que não tem como contratar, o Denis Abrão também fala que não tem como contratar. E aí eu coloco que através desse negócio, dessa situação de que não tem dinheiro, o Mancini acaba tendo sorte. Porque é o seguinte, ó, se a gente analisar o jogo de ontem, que o Grêmio venceu por 2-0, teve um erro defensivo do time adversário em que fez com que o Grêmio conseguisse marcar o gol logo no início do jogo. Se ele não errasse ali, tivesse um esforço do Janderson, que por sinal é muito veloz e conseguiu, na sua vontade, a sua garra, abrir o placar ali num gol chorado, ainda chutou, a bola deu na trave e ela com efeito entrou abrindo o placar. A gente pode analisar da seguinte forma o que eu quero dizer e vocês vão entender. Se não sai aquele gol, o Grêmio faria gol somente aos 35, 40 do segundo tempo com o Diego Souza. E aí é onde eu digo por que o Mancini está com sorte. E aí eu quero que vocês vão acabar concordando. Porque como não tem dinheiro para contratar, o elenco que o Grêmio tem é o que está ali. E o Mancini precisa fazer um rodízio no elenco. Ele precisa botar os caras para jogar porque os caras vão cansar. São 30 dias de preparação física. Não teve jogos amistosos para soltar a perna, como a gente fala. E aí ele precisa dar oportunidade para alguns jogadores. E no momento em que ele botou o Fernando Henrique no time e o Vila Sante não é um mau jogador, mas ele está longe de ser um excelente jogador. Ele é um bom volante, ponto. Ele tira os dois volantes, e eu aqui sou um defensor muito forte do Lucas Silva, que eu acho que ele não deveria ter tirado o Lucas Silva, mas talvez pelo cansaço ele tenha trocado. Ele ganhou esse cara que eu botei na capa aqui, no card, Fernando Henrique. Esse cara é o cara que vai ajudar o Wagner Mancini. E a gente vem falando aqui, eu já falei aqui no canal, se tu continuar com esse mesmo esquema, que não deu certo o ano passado, que já está superado, que tu não tem dinâmica de jogo. Não, dinâmica de jogo tu tem, mas tu não tem criatividade para poder chegar no ataque, porque o Grêmio sofreu para fazer um gol contra o Guarani de Bagé, porque o outro gol os caras te entregaram. O Grêmio não conseguiu quebrar as linhas com 5 defensores e 4 na segunda linha de marcação. O Grêmio não conseguiu, e o Grêmio tem o Janderson com velocidade, o Grêmio tem o Ferreirinha, que é driblador, o Grêmio tinha o Campaz, que eu até acho que com o Campaz o Grêmio facilitaria o jogo, né, se ele tivesse se mantido, e aí ele fez a estreia do Benítez um pouco antecipada, o Benítez até foi bem, mas ele foi bem no segundo tempo, no primeiro tempo ele não foi bem. E por que ele foi bem no segundo tempo? Quando ele tira o Thiago Santos, o Lucas Silva e bota Fernando Henrique e o Vila Sante, aí ele ganha o time. Porque o Vila Sante é aquele cara que fica ali, aparece em todas as pontas, em todos os momentos do campo ele tá. Onde a bola tá, ele também tá. E o Fernando Henrique é o cara que tem o toque de bola, sabe sair jogando, ele tem um bom passe, dificilmente ele erra.
e ele deu a pifada pro Diego Souza. Então o Fernando Henrique é o cara que vai ajudar o Wagner Mancini. E aí depois no finalzinho do jogo, quando ele bota o Gabriel Silva, que é outra joia que apareceu, ele muda o time do jogo, o time do Grêmio. Deu uma outra cara pro time do Grêmio, deixou o Guarani um pouco mais preocupado. Ah, mas nós estamos falando do Guarani de Bagé. Pois é, nós estamos falando do Guarani de Bagé. Os caras fecharam a casinha e o Grêmio só fez um gol, porque o outro eles entregaram. Entendeu? E eles ainda criaram um perigo pro Grêmio. O que eu quero dizer é que o Wagner Mancini é um cara sortudo, porque ele está sendo muito criticado por várias pessoas, por vários jornalistas, pelo que o Grêmio tem ter caído, ter se permanecido com a comissão técnica e o próprio departamento de futebol no ano de 2021 para 2022. Eu sou um que queria que ele saísse fora, mas ele está se apegando agora às individualidades que estão salvando ele. E a gente falou aqui várias vezes que vários outros jogadores também se salvaram por individualidades. Jogadores não. Outros treinadores se salvaram por individualidades. A gente pode lembrar do Renato, que muitas vezes o Cebolinha salvava ele. Né? O Filipão também teve o ano passado o seu momento. O Thiago Nunes também teve seu momento, que alguns jogadores salvavam eles. Ferreirinha, PP. O Grêmio foi para a final da Copa do Brasil de 2020, que jogou em 2021 com o Renato. E o PP foi um dos, junto com o Ferreirinha, foi os caras que decidiram alguns jogos pro Grêmio. Mas na final não conseguiram, muito menos Diego Souza não fez gol na final. E era um cara que fez 30 gols na temporada, fez 50 gols em 2 anos, em 2 temporadas. Então, assim, o Mancini está com a sorte de ter uma gurizada que está no elenco e que ela vai dar resposta. E o presidente é um dos caras que, por entre linhas, né, e linhas tortas, vamos dizer assim, ele acaba fazendo com que ele reforça o time, que dá certo dessa forma. Não se apegue no cachorro aí, tá? Porque ele deve estar preso dentro de casa e a galera o vizinho não se ligou ainda. Então, assim, ele dá essa forma de que é o que tem, meu amigo. Te vira com o que tem. Tu é o treinador, tu ganha 700 pau por mês e é isso que vai ter aí. A gente sabe que o Grêmio tem uma bala, tem um tiro, né? Tem uma carta na manga que vai utilizar no meio do ano. Mas eu não sei se vai ser utilizado com o Mancini. O Grêmio é líder do Campeonato Gaúcho, vai disputar uma Copa do Brasil e o foco principal é a Série B. Tem que subir na Série B entre os 4, ponto. Mas Fernando Henrique, Gabriel Silva e o Benítez ganhou movimentação com a entrada do Fernando Henrique no time. Ele conseguiu se movimentar, ficar naquele meio campo, naquela linha onde o Mancini pede para ele, que ele fique num círculo ali, entre o grande círculo e a linha e a meia-lua da grande área. Ele tem que ficar naquele campo, naquele setor. Eu gosto de falar que antigamente a gente dizia que o camisa 10 tem que jogar entre a linha, entre os zagueiros e os volantes. Ali é o momento dele de jogar, porque daí ele consegue dominar, ele tem um espaço para ele dominar e ver a passagem dos teu volante, dos teus laterais, ou até a movimentação do teu atacante. Tu consegue fazer a infiltração entre as linhas, entre os 2 zagueiros ou entre o zagueiro lateral. Fazer a tal pifada. E quando ele joga com o Fernando Henrique naquele momento, ele recebe uma bola ontem do Jeromel e ele escora para o Fernando Henrique e o Fernando Henrique só dá um toque para avançar e ver a movimentação do Diego Souza. E aí ele joga na frente pro Diego Souza. O Diego Souza está um pouco atrapalhado ainda por conta de ritmo de jogo, consegue bater na bola, a bola meio queimada, ele consegue bater na bola e fazer o segundo gol do Grêmio. Mas esse é o detalhe. Foi só o gol que o Grêmio fez. O primeiro gol foi um recuo errado e uma oportunidade assim que, não vale, não estou dizendo que não vale, vale o primeiro gol. Quero dizer que o Grêmio não criou para fazer o primeiro gol. Os caras te devolveram, te deram o gol. Então, tivemos dificuldades contra o Guarani de Bagé. Eu fico preocupado como vai ser no momento em que começar uma Série B. O Mancini precisa criar isso. E na coletiva dele, ele fala que ele ia chamar atenção hoje, na segunda-feira, estou gravando esse vídeo agora muito cedo, sobre o que não foi feito. E agora eu estou curioso para saber o que não foi feito. O que será que não fizeram que deixou ele furioso na coletiva? Ele dizendo que estava furioso, que ele vai cobrar os jogadores.
Esse é o grande detalhe do Mancini, que eu digo que ele está tendo sorte, porque os guris vão acabar salvando ele. Os jogadores jovens da base do Grêmio vão salvar ele. Por quê? Porque são jovens, têm vitalidade, têm velocidade, têm intensidade. O Fernando Henrique é o cara que sabe marcar, mas ele também sabe sair pro jogo. Ele é o primeiro volante. Ele vai desbancar o Thiago Santos. Cabe apenas ele perceber isso. E como ele está fazendo esse rodízio, ele vai entender, vai perceber e vai acabar fazendo isso. Beleza? Era isso. Chegou aqui, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações para continuar vendo vídeos, porque a gente vai sempre trazer análise. Aqui é Grêmio.